Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie, capítulo 27 e continuação. A casa nova era rodeada de cajueiros. Richard lembrava-se de que parecia abandonada quando Kainene comprou, semi-acabada, com camadas de mofo verde nas paredes sem pintura, e de que havia moscas e abelhas amontoadas sobre os cajus caídos, o que lhe deu náuseas. O dono tinha sido o diretor da escola secundária comunitária, que ficava um pouco mais abaixo, na mesma rua. Como a escola tinha sido transformada em campo de refugiados e como sua mulher morrera, resolveu ir para o interior com suas cabras e seus filhos. E repetia: "Esta casa está fora do alcance das bombas, completamente fora do alcance das bombas." Até que Richard começou a se perguntar como é que ele poderia saber de onde os nigerianos iriam disparar. Havia um charme discreto naquela casinha térrea. Richard admitiu isso, quando foram vistoriar os aposentos recém-pintados. Kainene havia contratado 2 carpinteiros no campo de refugiados. Fizera desenhos numa folha de papel e, já no carro, dissera a Richard: "Não sei se eles são capazes de fazer uma mesa decente." Escutaram um apito estridente ao deixar Orlu. O motorista parou de supetão, no meio da estrada. Todos saltaram do carro e foram se esconder no mato denso. Algumas mulheres, que estavam andando na estrada, correram também, olhando para cima enquanto escapavam, torcendo o pescoço. Era a primeira vez que Richard procurava um abrigo junto com Kainene. Ela estava deitada no chão, ao lado dele, com o corpo rígido. Os ombros se tocavam. O motorista esperava um pouco atrás. O silêncio era absoluto. Um farfalhar alto, ali por perto, deixou Richard tenso, até que apareceu um lagarto de cara vermelha entre as pedras. Eles esperaram um bom tempo e, finalmente, se levantaram quando ouviram um carro acelerando e vozes alteradas por perto. "Meu dinheiro se foi! Meu dinheiro se foi!" Havia um mercado a poucos metros dali. Alguém tinha roubado a banca da comerciante enquanto ela se abrigava. Richard podia vê-la, assim como algumas outras mulheres nas barracas, gritando e gesticulando. Era difícil acreditar no silêncio absoluto que reinara alguns minutos antes e no florescimento prodigioso dos mercados no meio do mato, depois que os nigerianos bombardearam o mercado a céu aberto de Agu. "Alarme falso é pior que o de verdade", disse o motorista. Kainene espanou-se toda, com cuidado, mas o chão estava molhado e a lama grudara nas roupas. Seu vestido azul parecia ter sido desenhado com manchas cor de chocolate. Os dois entraram no carro e continuaram a viagem. Richard pressentiu a raiva de Kainene. "Olha lá aquela árvore", disse ele apontando. A árvore tinha sido dividida ao meio, num único talho, dos galhos para baixo. Uma das metades ainda estava de pé, meio torta, ao passo que a outra caíra no chão. "Parece recente", disse Kainene. "Meu tio foi piloto na guerra. Ele bombardeou a Alemanha. É estranho pensar nele fazendo uma coisa dessa." "Você nunca falou sobre ele." "Morreu, foi derrubado." Richard calou-se uns instantes. "Vou escrever sobre os nossos novos mercados no mato." O motorista havia parado numa barreira. Um caminhão, transportando sofás, prateleiras e mesas, estava parado no acostamento. E um homem, ao lado do veículo, conversava com uma jovem defensora civil de calça caque e sapatos de lona. Ela o largou para ir espiar a cara de Richard e Kainene. Pediu ao motorista para abrir o porta-malas. Olhou dentro do porta-luvas, depois estendeu a mão para a bolsa de Kainene. "Se eu tivesse uma bomba, não esconderia na minha bolsa", murmurou Kainene. "O que a senhora disse?" perguntou a jovem. Kainene calou-se. A moça olhou a bolsa com todo o cuidado e tirou lá de dentro um pequeno rádio. "O que é isso? Um transmissor?" "Não é um transmissor, é um rádio", disse Kainene, com uma lentidão irônica.
A jovem examinou o passe especial de trabalho dos dois e ajustou a boina. Desculpe, senhora, mas temos muitos sabotadores que usam aparelhos estranhos para transmitir para a Nigéria. Vigilância é nossa palavra de ordem. Por que vocês pararam aquele homem do caminhão? Perguntou Kainene. Estamos mandando todo mundo que esteja retirando mobília voltar para casa. Por quê? Uma evacuação assim pode causar pânico na população civil. Falava como alguém recitando algo decorado. Não há motivo para alarme. Mas e se a cidade onde ele mora estiver prestes a ser invadida? Sabe de onde ele é? A jovem endireitou o corpo. Bom dia, senhora. Assim que o motorista ligou o carro, Kainene disse. É uma grande piada, não é? O quê? Perguntou Richard, embora já soubesse o que ela queria dizer. Esse medo que estamos inculcando no nosso povo, bombas no sutiã das mulheres, bombas em latas de leite infantil, sabotadores por toda parte. Vigiem seus filhos porque eles podem estar trabalhando para a Nigéria. Isso é normal em tempos de guerra. Às vezes Richard gostaria que ela fosse um pouco menos sarcástica. É importante que todos saibam que há sabotadores entre nós. Os únicos sabotadores que temos são aqueles que o Juku inventou para poder imobilizar os adversários e aqueles cujas mulheres ele cobiça. Eu não contei a você sobre um sujeito de Ionitita que comprou todo o cimento que tínhamos na fábrica, pouco depois de os refugiados começarem a voltar? O Juku tem um caso com a mulher dele e acabou de mandar prender o sujeito, sem acusação nenhuma. Kainene batia a sola do pé no chão do carro. Sempre tinha o jeito de Madhu quando falava de Sua Excelência. Porém, Richard não se deixava convencer por esse desdém que tinha começado no dia em que Madhu se queixou de que Sua Excelência o preteria e nomeara alguém mais novo como oficial comandante. Se Sua Excelência não tivesse preterido Madhu, talvez Kainene fosse menos crítica. Sabe quantos oficiais ele já meteu na prisão? Ele tem tanta desconfiança dos próprios oficiais que está usando civis para comprar armas. Madhu contou que eles acabaram de comprar uns lamentáveis fuzis de ferrolho da Europa. Na verdade, depois que Biafra estiver estabelecida, vamos ter de tirar o Juku do poder. E substituí-lo por quem? Por Madhu? Kainene riu e ele ficou lisonjeado e surpreso que tivesse gostado de seu sarcasmo. Seus maus presságios voltaram. Um ronco surdo no estômago, assim que se aproximaram de Port Harcourt. Pare para podermos comprar a cara e peixe frito, disse Kainene ao motorista, e até o gesto dele, de pisar no freio, deixou Richard nervoso. Quando chegaram em casa, Ikejide avisou que Madhu ligara 4 vezes. Espero que não haja nada errado, disse Kainene, abrindo o embrulho de jornal manchado de óleo, onde estavam o peixe frito e os bolinhos de feijão. Richard pegou uma cara ainda quente, soprou e disse consigo mesmo que Port Harcourt estava a salvo. Não havia nada errado. O telefone tocou. Ele atendeu e o coração acelerou ao ouvir a voz de Madhu. — Como vocês estão? Algum problema? Perguntou Madhu. — Não, por quê? Surgiram uns boatos de que a Grã-Bretanha forneceu 5 navios de guerra para a Nigéria, de modo que alguns jovens resolveram pôr fogo em lojas e casas de britânicos em toda a cidade hoje. Eu queria ter certeza de que vocês não foram incomodados. Posso mandar 1 ou 2 dos meus homens para patrulhar a casa de vocês? De início, Richard ficou irritado de pensar que ainda era considerado um estrangeiro, alguém a ser atacado. Depois, se sentiu agradecido com a preocupação de Madhu. Nós estamos bem, disse. Acabamos de voltar de Orlu, fomos ver a casa. Ah, que bom! Me avise se houver algum desdobramento. Madhu calou-se. Falou com alguém numa voz abafada e voltou ao telefone. Você deveria escrever sobre o que o embaixador francês disse ontem. Sim, claro. Disseram-me que os biafrenses lutavam como heróis,
mas agora sei que os heróis lutam como os biafrenses. Entoou Madu com orgulho, como se o elogio tivesse sido dado a ele, pessoalmente, e quisesse que Richard ficasse sabendo. Sim, claro, disse Richard de novo. Port Harcourt está segura, não está? Houve uma pausa do outro lado da linha. Alguns sabotadores foram presos e todos eles eram de minorias não Ibu. Não entendo por que essa gente insiste em ajudar o inimigo, mas nós venceremos. Kainene está aí? Richard entregou o telefone a ela. Que sacrilégio algumas pessoas acharem que podiam trair Biafra. Lembrou-se dos homens com quem tinha conversado num banco em Owerri. Um deles Iju, o outro Efik, que disseram que os Ibus iriam dominar tudo depois que Biafra estivesse estabelecida. Richard respondera que um país nascido das cinzas da injustiça abominaria a prática da injustiça. Quando lhe deram uma olhada duvidosa, ele mencionou o general do exército que era Efik, o diretor que era Iju, e os soldados de outras minorias que lutavam com tanto brilho pela causa. Ainda assim, não pareceram convencidos. Richard ficou em casa nos dias seguintes. Escreveu sobre os mercados espalhados pela mata e passou horas na varanda, olhando para a rua, como se esperasse um bando de jovens avançar em direção à casa, portando tochas acesas. Kainene tinha visto uma das casas incendiadas, a caminho do trabalho. Uma tentativa sem muito ímpeto, segundo ela. Só tinham conseguido enegrecer as paredes. Richard queria ver a casa, escrever a respeito dela e, talvez, ligar o fato à queima das efígies de Wilson e Cosigin, que vira havia pouco. Em campos governistas, mas aguardou uma semana até se certificar de que era seguro ser um britânico à solta nas ruas, e então saiu um dia bem cedo, com a intenção de fazer um passeio pela cidade. Ficou espantado de ver uma nova barreira na Avenida Agrey, e ainda mais espantado de ver que estava sendo vigiado por soldados. Talvez por causa das casas incendiadas. A avenida estava deserta. Todos os ambulantes que vendiam amendoins, jornais e peixe frito tinham sumido. Havia um soldado no meio da avenida, balançando a arma para quem se aproximava, fazendo gestos para que voltassem. O motorista parou e Richard estendeu o passe. O soldado ignorou o passe e manteve a arma balançando. Voltem, voltem. Bom dia, começou Richard. Eu sou Richard Church e vou... Voltem ou eu atiro. Ninguém vai sair de Port Harcourt. Não há motivo para alarme. O soldado segurava a arma com dedos irrequietos. O motorista fez meia volta. Os maus presságios de Richard se transformaram em pedrinha nas narinas, mas ainda assim conseguiu fazer uma voz normal quando chegou em casa e contou a Kainene o que tinha havido. Tenho certeza de que não é nada, disse. Há tantos rumores circulando, o exército quer impedir o pânico. Sem dúvida, eles encontraram um jeito perfeito de fazer isso, disse Kainene, com a expressão preocupada de novo. Estava colocando alguns papéis numa pasta. Devíamos ligar para Madu e ver o que está havendo. Também acho, disse Richard. Bom, eu vou fazer a barba. Não tive tempo de me barbear antes de sair. Escutou a primeira explosão do banheiro. Continuou passando o pincel no queixo. E vieram outras. Bum, bum, bum. As janelas espatifaram e os cacos de vidro tilintaram ao cair no chão. Alguns vieram parar perto de seu pé. Kainene abriu a porta do banheiro. Pedi ao Harrison e a Ikejide que ponham algumas coisas no carro, disse ela. Vamos deixar o Ford aqui e sair no Peugeot. Richard virou-se, olhou para ela e sentiu vontade de chorar. Gostaria de se sentir tão calmo quanto ela, que suas mãos não tremessem tanto na hora em que foi lavá-las. Pegou o creme de barba, os sabonetes dela, algumas esponjas e jogou tudo num saco. Richard, acho melhor nos apressarmos. O barulho das bombas parece perto, disse Kainene. E de novo,
escutaram uma série de bum, bum, bum. Ela estava pondo algumas coisas dela e dele numa mala. As gavetas onde estavam suas camisas e suas cuecas foram puxadas. Ela fazia a mala com método e rapidez. Ele passou a mão sobre seus livros enfileirados na estante e começou a procurar as folhas onde tinha feito anotações sobre o Ogbu Nigwe, as fantásticas minas terrestres feitas pelos biafrenses. Deixara sobre a mesa, tinha certeza disso. Olhou dentro das gavetas. — Você viu meus papéis? Perguntou. — Vamos ter que enfrentar o ataque principal, antes que eles avancem mais, Richard, disse Kainene, enfiando 2 envelopes gordos na bolsa. — O que são esses envelopes? Perguntou ele. — Dinheiro para emergências. Harrison e Ikejide entraram e começaram a arrastar as malas até o carro. Richard escutou o trovejar dos aviões logo acima. Não podia ser. Nunca houvera um raid aéreo em Port Harcourt, e não fazia sentido que fosse haver um agora, quando a cidade estava prestes a cair, com os vândalos atirando ali perto. Mas o som era inconfundível, e quando Harrison gritou, havia um inimigo, Sá! Suas palavras pareceram redundantes. Richard correu para Kainene, mas ela já estava fugindo do quarto e ele foi atrás. Ela disse, venham para o pomar, quando passou correndo por Harrison e Ikejide, agachados sob a mesa da cozinha. Lá fora, o ar estava úmido. Richard olhou para cima e viu 2 aviões voando bem baixo, com uma eficiência agourentamente aerodinâmica de formas, deixando um rastro de linhas prateadas no céu. O medo espalhou incapacidade por todo o corpo de Richard. Deitados lado a lado sob as laranjeiras, ele e Kainene esperaram calados. Harrison e Ikejide tinham saído correndo de casa. Harrison atirou-se no chão, de barriga, enquanto Ikejide continuou correndo, o corpo meio arqueado, para frente, os braços balançando, a cabeça oscilando. Então veio o assobio frio de um morteiro cruzando os ares, o estrondo da aterrissagem e o barulho da explosão. Richard apertou Kainene contra si. Um estilhaço do tamanho de um punho fechado passou raspando. Ikejide ainda estava correndo e, enquanto Richard desviava o olhar um instante, a cabeça de Ikejide desapareceu. O corpo ainda corria, arqueado de leve para frente, os braços balançando, mas não havia cabeça. Havia apenas um pescoço ensanguentado. Kainene gritou. O corpo caiu perto de seu longo carro americano. Os aviões recuaram e sumiram, e todos eles continuaram deitados por longos minutos, até que Harrison se levantou e disse, vou buscar saco. Voltou com uma sacola de ráfia. Richard não olhou quando Harrison pegou a cabeça de Ikejide e colocou na sacola. Mais tarde, segurando Ikejide pelos tornozelos ainda quentes, com Harrison segurando pelos punhos, foram até a cova rasa aberta no fundo do pomar. Mas Richard não olhou direito para o morto nenhuma vez. Kainene sentou-se no chão, olhando os 2. Você está bem? Perguntou Richard. Ela não respondeu. Havia um estranho vazio em seu olhar. Richard não sabia ao certo o que fazer. Sacudia suavemente, porém o olhar vazio continuou, de modo que foi até uma torneira e jogou um balde de água fria nela. Pare com isso, pelo amor de Deus, disse ela levantando-se. Você molhou meu vestido. Ela tirou um outro da mala e trocou de roupa na cozinha, antes de partirem para Orlu. Ela não estava mais com pressa. Pausadamente, endireitou o decote e alisou o corpete amassado com as mãos. A confusão de sons mexia com os nervos de Richard. Enquanto dirigia, o bum-bum-bum dos morteiros, o estampido rápido dos tiros, e a qualquer momento esperava ver um soldado nigeriano fazendo sinal para que parassem, disparando contra eles ou jogando uma granada no carro. Não aconteceu nada. As estradas estavam lotadas, as barreiras haviam sumido. Do assento traseiro, Harrison disse num sussurro intimidado,
Eles estão usando tudo o que podem para ocupar Port Harcourt. Kainene disse muito pouco quando chegaram a Orlu, e não viram nem carpinteiros nem móveis. Os homens tinham sumido com o adiantamento. Ela simplesmente andou até o campo de refugiados um pouco mais à frente, na mesma rua. Encontrou outro carpinteiro, um sujeito de pele murcha que quis ser pago com comida. Nos dias seguintes, permaneceu boa parte do tempo em silêncio, retraída, sentada junto com Richard na varanda, vendo o carpinteiro serrar, pregar e lixar. — Por que você não quer dinheiro? Perguntou Kainene para ele. — E o que eu vou comprar com dinheiro? Perguntou ele de volta. — Você deve ser bem tolo, respondeu Kainene. Tem muita coisa que se pode comprar com dinheiro. — Não nessa Biafra. E deu de ombros. Me pague com garre e arroz. Kainene não retrucou. O cocô de uma ave caiu no chão da varanda. Richard apanhou uma folha de cajueiro e limpou a sujeira. — Você sabia que Olana viu a mãe levando a cabeça do filho? Perguntou Kainene. — Sabia, disse Richard, embora não soubesse. Kainene nunca lhe contara nada sobre a experiência da irmã durante os massacres. — Eu quero vê-la. — Você devia ir. Richard respirou fundo para se equilibrar e olhou fixo para uma das cadeiras já terminadas. Era feia, todos os ângulos pontiagudos. — Como é que os estilhaços conseguiram cortar a cabeça de Ikeji de fora? Perguntou Kainene, como se estivesse pedindo para que ele desmentisse tudo. Richard bem que gostaria de poder desmenti-la. À noite, ela chorava. Contou que queria sonhar com Ikejide, mas acordava todo dia de manhã com a nítida imagem do corpo correndo sem cabeça, ao passo que, no terreno mais seguro e embaçado dos sonhos, se via fumando um cigarro com uma elegante piteira de ouro. Uma caminhonete entregou os sacos de garri e Kainene disse a Harrison para não pôr a mão em nada, porque eram do campo de refugiados. Ela era a nova fornecedora de comida. Vou eu mesma distribuir a comida aos refugiados e pedir ao Centro de Pesquisa Agrícola um pouco de bosta. Disse ela a Richard. Bosta? Esterco. Podemos começar a plantar no campo. Podemos fazer nossa própria proteína, feijão de soja, akide. Ah, tem um homem de Enugu com um talento fantástico para fabricar cestos e luminárias de palha. Vou pedir para que ensine aos outros. Podemos até lucrar com isso. Podemos realizar algo significativo aqui. Eu vou pedir à Cruz Vermelha que nos mande um médico toda semana. Havia um vigor quase maníaco nela, na forma como saía todos os dias para o campo de refugiados, na exaustão sombreando seus olhos quando voltava para casa à noite. Kainene não falava mais em Ikejide. Em vez disso, falava sobre 20 pessoas morando no espaço que era para uma só, dos garotos que brincavam de guerra, das mulheres que davam de mamar a seus filhos e do altruísmo dos padres da Congregação do Espírito Santo, os padres Marcel e Jude. Mas era sobre Inatime que Kainene mais falava. Inatime pertencia à organização dos Freedom Fighters de Biafra. Perdera a família toda nos massacres e muitas vezes se infiltrava em campo inimigo. Estava ali para educar os refugiados. Ele considera importante que o povo ache nossa causa justa e que entenda por quê. Eu disse para ele não se preocupar em ensinar sobre federalismo, o acordo de Aburi e essas coisas todas. Eles nunca vão entender. Alguns não têm nem o curso primário. Mas Inatime não me dá ouvidos e continua gastando tempo em conversas com pequenos grupos. Kainene parecia admirá-lo, e o fato de não ser levado em conta era mais uma prova do heroísmo de Inatime. Richard se ressentia. Na sua cabeça, Inatime tornou-se perfeito, corajoso, resistente, intrépido e sensibilizado com tanto sofrimento. Quando finalmente o conheceu, quase caiu na risada na frente do homenzinho espinhento com um nariz que era uma batata. Mas pôde ver na hora que o deus de Inatime era Biafra. Ele tinha uma fé ardente na causa. Quando perdi a família, todos eles, não sobrou ninguém.
Foi como se eu tivesse nascido de novo, disse Natime para ele, no seu jeito calmo. Eu me tornei uma nova pessoa porque não tinha mais família para me lembrar de quem eu era. Os padres também não tinham nem um pouco a ver com a imagem que Richard fizera deles. Ficou surpreso com seu temperamento tranquilo. Quando lhe disseram, estamos espantados com o bom trabalho que Deus está fazendo aqui. Richard quis perguntar por que Deus permitira a guerra, para começo de conversa. No entanto, a fé deles o emocionou. Se Deus podia fazê-los genuinamente preocupados com os refugiados, então Deus era um conceito que valia a pena manter. Richard conversava com o padre Marcel sobre Deus na manhã em que a médica chegou. Seu Morris Minor, coberto de pó, tinha a cruz vermelha pintada em vermelho, na carroceria. Antes mesmo de ter dito, eu sou a doutora Young, com um aperto de mão desembaraçado, Richard já sabia que ela era de uma das tribos minoritárias. Orgulhava-se de sua habilidade em reconhecer os hibus. Não tinha nada a ver com a forma como eles eram, fisicamente. Era uma questão de afinidade, mais nada. Kainene levou a doutora Inyang direto para a sala dos doentes, que ficava na classe mais ao fundo da ala. Richard foi atrás. Observou Kainene falar sobre os refugiados deitados em catres de bambu. Uma jovem grávida sentou-se, segurando o peito, e começou a tossir. Uma tosse interminável que vinha lá do fundo e era dolorosa de ouvir. A médica debruçou-se sobre ela com o estetoscópio e perguntou com uma voz suave, no inglês crioulo, como estava passando. Primeiro a grávida recuou, depois cuspiu com uma intensidade tão cruel que até a testa se franziu. A mancha esbranquiçada de saliva caiu no queixo da doutora. Sabotadora, disse a grávida. São vocês, os não-hibus, que estão mostrando o caminho para o inimigo. Rapunã. Foram vocês que mostraram a eles o caminho até a minha cidade. A mão da doutora Inyang continuava no queixo. Estava surpresa demais para limpar a saliva. O silêncio engrossou com a incerteza. Kainene aproximou-se e estapeou a grávida 2 vezes, 2 tabefes, um atrás do outro, na cara. Somos todos biafrenses. Aniincha Bu Biafra, disse Kainene. Entendeu bem? Somos todos biafrenses. A mulher grávida deitou-se de novo. Richard ficou espantado com a violência de Kainene. Havia algo de quebradiço nela, e ele temia que ela fosse se partir ao meio com o menor toque. Tinha se atirado com tanto ímpeto nisso, no apagar da memória, que terminaria sendo destruída.